O registro é um tema cada vez mais presente e importante na avicultura caipira, principalmente quem quer ter um negócio com a produção. Quem vai vender um ovo caipira, quem vai vender um frango caipira, ainda mais nos dias atuais. As defesas agropecuárias, o Estado, o governo de maneira geral, está muito em cima para registrar as criações. E no vídeo de hoje eu vou trazer as principais dificuldades que o avicultor tem na regularização. Pegar os principais pontos aqui que muita gente erra, patina e por isso acha o processo burocrático e difícil. Se você ainda não me conhece, eu sou o professor César, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à Escola de Avicultores. E antes de a gente focar de fato em alguns pontos mais chatos do registro, é preciso entender que ele passa por 4 etapas principais. Na verdade, a gente tem 2 segmentações importantes inicialmente. Uma é o registro da criação das galinhas em si e outra é da casinha do ovo, da granja avícola, né? Que hoje em dia é uma denominação completa aí, tanto da produção quanto da casinha do ovo do entreposto. Mas aqui nesse vídeo a gente vai focar no registro da criação. Eu não vou abordar a outra parte do registro da avicultura caipira, que é do entreposto, da casinha do ovo. Os 2 casos têm 4 etapas principais. Na verdade, a primeira etapa é mais da parte de criação, que é uma pré-vistoria. E ela não acontece em muitas regiões, ela é mais focada em alguns casos, tem uma pré-vistoria. Então, como é que funciona? O registro ele é feito na Defesa Agropecuária do Estado, isso é o mais importante. É na Defesa Agropecuária do Estado que você vai procurar para regularizar a sua criação. Pode existir uma primeira etapa de pré-vistoria. Você contacta o fiscal, contacta a Defesa Agropecuária que quer se registrar, ele vai até a propriedade ver se é possível, faz uma pré-vistoria, principalmente para ver a realidade na região. Vamos lembrar que você não pode ter granjas de reprodução, principalmente, 3 quilômetros, em um raio de 3 quilômetros da sua criação. Tem algumas regrinhas aí relacionadas ao macro, por isso tem a pré-vistoria. Mas nem é sempre que isso acontece, aliás, é na minoria dos casos. Geralmente, na maioria dos casos, são 3 etapas. A primeira etapa é a fase documental. Quando você liga e fala que quer se registrar, eles já te enviam no e-mail, geralmente, toda uma lista de documentos que você precisa reunir e enviar, entregar para a Defesa Agropecuária para iniciar o processo de registro. E nesse caso, 2 dos pontos que eu vou trabalhar com vocês das dificuldades aqui estão relacionadas exatamente a essa fase documental. Na verdade, a fase documental é tranquila, todo o processo ele não é difícil e não é tão burocrático. São alguns ajustes, alguns detalhes, mas dentro da documentação precisa se atentar só a algumas questõezinhas. E as 2 que eu vou trazer são as principais do registro. Depois a gente tem uma outra etapa que é a prática. Você vai colocar em prática o que você enviou de documentação. Claro que essa documentação tem que ser aprovada. Então, o primeiro passo de todos, ainda sem fazer a terraplanagem, para começar um negócio na avicultura caipira, quem quer se regularizar, se registrar, é ligar na Defesa Agropecuária, pegar a documentação, reunir essa documentação e enviar para ser aprovado. Aprovada a documentação, começa a construção. E aí vai fazer os galpões, vai fazer a parte construtiva, de acordo com o que você enviou na documentação. E o fiscal vai lá para vistoriar, tem a fase de vistoria. Então, na verdade, as 3 principais etapas aqui, a primeira é a fase documental, você vai enviar os documentos, aprovado, tem a parte de vistoria. Você executa tudo na prática e o fiscal vai ver se você fez certinho. E depois a última etapa é de emissão desse certificado, é de emissão do registro. Com o registro em mãos, você pode comprar tranquilamente as pintainhas, esse é o maior desafio. Porque daqui para frente está ficando cada vez mais difícil conseguir comprar material genético de qualidade sem o registro. Muito difícil e cada vez o cerco está apertando mais. Então agora, para você comprar 200, 300 poedeiras ou frango de corte, é exigido o registro. E você precisa então se regularizar na Defesa Agropecuária para continuar comprando esses animais.
e ter um negócio com a criação, continuar girando a roda aí. E na verdade a gente tem vários conteúdos aqui no YouTube, aqui no canal da escola, discutindo registro, regularização. Quem quiser se aprofundar, o primeiro caminho é se inscrever no canal. Se você ainda não é inscrito, aperta no botão de inscrever-se, que é muito importante, não custa nada, para você receber a notificação. Toda segunda e quinta a gente tem vídeo novo. E aí escreve aí na busca do YouTube Escola de Avicultores Registro. Você vai cair em vários vídeos que a gente discute. Se você seguir aí, maratonar os vídeos relacionados a essa etapa de registro, você vai entender melhor todo esse arcabouço. Porque esse vídeo ele é específico e focado em algumas dificuldades do avicultor. Na trajetória nossa de 12 anos trabalhando com regularização de granja avícola, de pequeno porte, a gente identifica os principais gargalos, as principais dificuldades do avicultor. Eu vou trazer alguns insights nesse vídeo para tentar romper essa barreira de entender com mais clareza esse processo de registro. E principalmente aqui os pontos que pegam mais nessa hora. E o primeiro deles, da fase documental que eu queria chamar a atenção, é que para se regularizar você precisa enviar para a Defesa Agropecuária de todos os estados brasileiros 2 plantas. Então você tem 2 plantas obrigatórias para serem enviadas para você conseguir se registrar. E aqui é uma dificuldade do avicultor, de entender essas plantas e de enviar elas, de executar essas plantas para entregar. E um outro ponto importante é que essas plantas elas têm que ser fiéis, exatamente, por isso que tem a vistoria depois da fase documental. Você vai enviar as plantas e o fiscal vai olhar, vai aprovar, só que na hora da construção você tem que fazer exatamente o que está lá. Ele não pode chegar na sua propriedade com a planta que você enviou na fase documental na mão e ver coisa diferente na prática, construção diferente de largura, de altura, enfim. Então, antes de enviar a documentação, você tem que ter o planejamento, o projeto pronto, principalmente para começar o negócio aí. Quando a gente está falando em plantas, a primeira delas é uma planta de localização da propriedade. Essa planta nada mais é do que uma imagem, pode ser até pelo Google mesmo. Você vai entrar no Google Earth, que é o Google que dá para ver de cima, né, satélite aí, vai na latitude e longitude da sua propriedade, identifica ela. Pode ser uma foto aérea do Google, não precisa ser nada de outro mundo. Você pode fazer isso no computador, vai no Google, tira uma foto aérea e precisa identificar. Nessa foto, você vai começar a trabalhar nela aí. Você vai identificar principalmente a infraestrutura, o norte geográfico, curso d'água, propriedades vizinhas com identificação de suas atividades. Então aqui é muito importante, você vai ter que fazer uma planta de localização indicando a estrada, aonde passa a estrada. Você vai marcar lá e pôr uma legenda. Faz uma linha marrom e escreve lá, marrom, estrada, estrada principal, estrada vicinal, vizinho A, vizinho B, vizinho C. E o que esses vizinhos produzem? É só colocar, é só marcar ali, né, uma cor diferente, uma linha de cor diferente. Vizinho B, ele produz gado. Vizinho C, ele tem fruticultura. Vizinho A, ele trabalha com suinocultura. Você vai fazer as divisões das propriedades, demarcar isso por imagem mesmo ali, de forma super simples e tranquila, passando algumas linhas coloridas, identificar isso na legenda, quais são esses vizinhos, o que eles produzem, onde está o curso d'água, principalmente água, estrada e vizinhos. E claro, quanto maior o nível de detalhamento aqui é melhor. A infraestrutura é importante, se tiver casa, sede, casa de caseiro, tudo isso você vai identificar ali quando tirar a foto aérea, né, da propriedade e colocar a legenda para enviar essa documentação. Então, um dos documentos que o avicultor esbarra e que às vezes tem dificuldade de entender é essa planta de localização. Pode ser uma foto aérea do Google, só tem um trabalho a mais para identificar todas essas questões aí relacionadas à sua propriedade. A outra planta, que aí dá um pouquinho mais de trabalho, é a planta baixa. E a planta baixa ela tem 2 detalhes importantes. Um deles é que precisa ter equipamentos descritos dentro da planta. Isso é muito importante. Eu não posso mandar uma planta baixa sem equipamentos.
Aqui eu já tenho que colocar puleiros, ninhos, comedouros, bebedouros no desenho da planta, aonde vai ficar alocado esses equipamentos. Além dessa planta baixa com os equipamentos descritos, você precisa ter uma planta de frente, uma planta que a gente chama de corte. Essa planta de corte vai identificar a altura do pé direito. Então essa planta baixa, ela tem dois momentos aqui. Um deles é a planta baixa em si, com toda a descrição da infraestrutura, altura de pé direito, telhado, mureta, portinhola, todas as dimensões que você vai trabalhar no seu galpão. Fica comigo até o final que eu vou trazer um insight sobre isso importante. E, além disso, a planta de corte para identificar a altura de pé direito certinho aqui. Então essas são as duas plantas da fase documental que você precisa enviar para a Defesa Agropecuária para se registrar. A planta de localização e a planta baixa do galpão em específico. Esses são dois momentos importantes aí da fase documental, que são os principais. Além desses dois, o outro, que é uma das dificuldades maiores aqui do avicultor, é o memorial descritivo. Por que uma dificuldade maior? Porque quando se tem mais de 1.001 aves, geralmente no Brasil a gente tem um registro completo. E aí quem executa esse memorial descritivo é o veterinário. Porque para se registrar com mais de 1.001 aves, você precisa de um RT, de um responsável técnico, e é ele que deve preencher o memorial descritivo e enviar para a Defesa Agropecuária assinado por ele. Só que quem vai se cadastrar com menos de 1.000 aves é o cadastro, não é o registro completo, você pode se cadastrar. Nesse cadastro, o responsável técnico é o próprio avicultor. Essa é uma grande diferença em alojar mais de 1.001 e ter menos de 1.000 aves, que é cadastro e registro. O registro completo precisa de um RT, de um veterinário aí, de um responsável técnico assinando o memorial descritivo e acompanhando todo o processo. No caso de cadastro, quando você começa com menos de 1.000 aves, você não precisa de um RT, só que o memorial descritivo, quem preenche e assina é o avicultor que fica responsável por preencher esse memorial. Memorial nada mais é do que toda a descrição, todo o detalhamento, todas as ações executadas na atividade. Então aqui realmente é o documento mais chato do registro. Na verdade, os outros documentos, isso é muito importante, os outros documentos são super tranquilos. É documento da propriedade, documento do proprietário, são documentos fáceis que já têm modelos prontos. Para mim, e o que a gente vem observando aí ao longo da trajetória, os três documentos mais chatos, os principais do registro, são as plantas e principalmente um memorial descritivo. Memorial descritivo, ele tem que estar detalhado, manejo sanitário, manejo nutricional, rotina do avicultor, equipamentos, tudo tem que estar elencado nesse documento que é o memorial descritivo. E para quem quiser se aprofundar um pouquinho mais nesse tema, eu preparei um livro digital, um passo a passo estruturado, um e-book sobre registro da granja. Eu compilei aí essa experiência nossa de 12 anos em um e-book que está completo. Inclusive nesse e-book tem planta de galpão com os equipamentos para você ter a dimensão e a noção de como deve ser feita essa planta para enviar para a Defesa Agropecuária e tem memorial descritivo pronto. Então eu peguei aqui um memorial descritivo dos mais difíceis, prontos, só para você completar com as suas informações e ter ele para enviar para a Defesa Agropecuária. Todos os insights, todo o passo a passo de registro, os detalhes, eu trago nesse livro digital e ele está com um preço irrisório, um valor muito baixinho aí para você acessar, só mesmo porque a gente teve que pagar engenheiro, a gente paga o engenheiro para fazer as plantas, tem toda uma recomendação que é uma construção de conhecimento, mas é só acessar, muito baratinho, vale a pena você ter aí em mãos, pode imprimir, pode deixar no computador, no celular, qualquer dúvida, sempre ter acesso às informações importantes para dialogar com o fiscal, para buscar a regularização da produção, para trazer os detalhes aí que você precisa, tanto na parte documental quanto na parte prática de execução do projeto, para poder ficar legal perante a lei, para poder ficar regularizado certinho e não ter dor de cabeça. Beleza?
Obrigado por acompanhar esse vídeo até o final, quis trazer algumas dificuldades relacionadas ao registro. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, não deixa de se inscrever. Se curtiu esse conteúdo, aperta o joinha que é bem importante pra gente. Até o próximo vídeo, um grande abraço!